Asneris História do Sheikh Khalid e Amina, Parte 1. A carta chegou ao amanhecer, trazida por um mensageiro de turbante branco que se ajoelhou diante do Sheikh Khalid ibn Rashid al-Zahir antes mesmo de pronunciar uma palavra. O envelope lacrado com o selo do Conselho Tribal trazia o peso de séculos de tradição. E quando Khalid rompeu o lacre com dedos firmes, sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras eram diretas, cruéis na sua objetividade. Tinha 12 meses para gerar um herdeiro, ou perderia o direito ao trono que sua linhagem ocupava há gerações. 2 esposas, 2 falhas, 2 humilhações públicas que mancharam sua reputação diante dos anciãos. Agora, aos 35 anos, o homem mais poderoso do Emirado de Al-Nadir se via refém de um ultimato que nem todo seu dinheiro, nem toda sua influência poderiam reverter. A carta caiu sobre a mesa de Jacarandá com um som surdo, e Khalid sentiu, pela primeira vez em anos, o gosto amargo da impotência. O palácio acordava lentamente naquela manhã de abril, com os primeiros raios de sol tingindo de dourado as cúpulas que dominavam a paisagem da capital. Khalid permaneceu imóvel no salão privado, observando pela janela a cidade que governava se estender até o horizonte, onde o deserto começava a engolir as últimas construções. Ele era um homem alto, de ombros largos e postura irrepreensível, com traços marcados que denunciavam noites mal dormidas e responsabilidades que pesavam mais que correntes. Os olhos escuros, quase negros, carregavam a intensidade de quem foi forjado para comandar, mas também escondiam cicatrizes que ninguém ousava mencionar. Seu turbante estava perfeitamente ajustado, a túnica branca imaculada sobre a pele bronzeada, mas nada disso conseguia mascarar a tensão que endurecia sua mandíbula. Khalid ibn Rashid era respeitado, temido até, mas naquele momento sentia-se como um prisioneiro das próprias tradições que jurou proteger. O Conselho Tribal não aceitaria mais desculpas. A primeira esposa, escolhida por aliança política, revelou-se estéril após 3 anos de tentativas frustrantes que culminaram em um divórcio silencioso e vergonhoso. A segunda, uma mulher de beleza incomparável e linhagem impecável, fugiu do palácio 6 meses após o casamento, incapaz de suportar a frieza de um marido que jamais conseguiu amá-la. Os rumores se espalharam como fogo pelo deserto. O sheik era amaldiçoado, incapaz de cumprir o dever mais básico de um governante. E agora, com o prazo fatal de 1 ano, as famílias nobres se recusavam a oferecer suas filhas, temerosas de associarem seus nomes a mais um fracasso. Khalid estava encurralado, e a sensação de ter todas as portas fechadas ao redor dele era sufocante, mesmo naquele salão vasto onde o ar-condicionado sussurrava promessas de conforto que ele não conseguia sentir. Foi o conselheiro mais velho, Sheikh Hamza, quem sugeriu a solução que ninguém ousaria pronunciar em voz alta. Durante uma reunião tensa no Salão do Trono, cercado por homens de barbas grisalhas e olhares julgadores, Hamza inclinou-se para a frente e disse com a calma de quem apresenta um fato inevitável que, se a linhagem e a nobreza já haviam falhado, talvez fosse hora de considerar uma união menos convencional. As palavras ficaram suspensas no ar pesado, carregadas de um significado que Khalid demorou alguns segundos para compreender completamente. Uma mulher comum, sem vínculos políticos, sem família para criar expectativas ou exigências. Alguém que aceitaria o casamento como uma dádiva, não como um fardo. Alguém que não teria escolha. A ideia era tão absurda quanto desesperada, e foi exatamente por isso que Khalid não a descartou de imediato. Havia algo de libertador na possibilidade de escolher alguém que nada tivesse a perder, alguém que não carregasse o peso de gerações de expectativas sobre os ombros. A busca começou discretamente, através de intermediários que vasculharam os bairros mais pobres da capital, em busca de candidatas que atendessem aos critérios estabelecidos pelo Conselho. Jovens, saudáveis, sem vínculos familiares complicados, dispostas a aceitar uma vida de luxo em troca de cumprir um papel específico. Mas todas as mulheres apresentadas a Khalid pareciam carregar o mesmo brilho calculista nos olhos, a mesma ambição mal disfarçada que o fazia recuar. Ele não queria uma oportunista, alguém que visse nele apenas o caminho para a riqueza,
Queria, embora relutasse em admitir, alguém real, alguém que não fingisse sentimentos inexistentes apenas para conquistar um lugar no palácio. As semanas passavam, o prazo encurtava, e a frustração de Khalid crescia proporcionalmente à pressão do conselho que exigia uma decisão imediata. Foi em uma tarde sufocante de maio que tudo mudou. Khalid havia saído do palácio pela primeira vez em semanas, dirigindo pessoalmente o Range Rover preto pelas ruas movimentadas da capital, na tentativa de escapar da atmosfera claustrofóbica que o consumia. Ele não tinha destino certo, apenas a necessidade urgente de respirar um ar que não estivesse impregnado de expectativas e julgamentos. As ruas foram ficando mais estreitas, as construções mais precárias, até que ele se viu em um bairro que jamais visitara, onde a pobreza era tão palpável quanto o calor que emanava do asfalto rachado. Foi ali, perto de um beco sem saída onde o lixo se acumulava em montanhas fedorentas, que ele a viu pela primeira vez. Uma figura desmoronada contra a parede de tijolos expostos, encolhida sobre si mesma de uma forma que sugeria dor, ou desespero, ou ambos. Os cabelos escuros, embaraçados e sujos, cobriam parcialmente o rosto, mas mesmo à distância Khalid percebeu a magreza extrema dos braços expostos, a palidez doentia da pele que contrastava com a sujeira acumulada. Algo o fez parar o carro. Talvez fosse curiosidade mórbida, talvez compaixão inesperada, talvez apenas o desejo inconsciente de se confrontar com uma realidade tão distante da sua que pudesse, por alguns minutos, esquecer seus próprios problemas. Khalid desceu do veículo, ignorando os olhares desconfiados dos poucos transeuntes que observavam o homem claramente rico e poderoso invadir aquele território de miséria. Ele se aproximou devagar, e foi só quando chegou a poucos metros que percebeu que a figura encolhida era de uma mulher jovem, quase uma menina, que respirava com dificuldade e tinha o lado esquerdo do rosto marcado por um hematoma que ia do olho até a mandíbula. O olho estava inchado, quase fechado, e havia sangue seco no canto dos lábios rachados. As roupas, ou o que restava delas, eram trapos que mal cobriam o corpo franzino, e os pés descalços estavam cobertos de feridas e sujeira. Por um momento, Khalid ficou completamente imóvel, processando a cena diante dele com uma mistura de choque e algo que não conseguia nomear. Ele havia visto pobreza antes, claro, mas sempre através dos relatórios assépticos que chegavam à sua mesa, números e estatísticas que não sangravam nem gemiam de dor. Aquilo era diferente. Aquilo era real, brutal, impossível de ignorar. A mulher percebeu sua presença e ergueu o olho que ainda conseguia abrir, encarando-o com uma expressão que Khalid jamais esqueceria. Não havia súplica ali, nem esperança, apenas uma aceitação cansada de que mais uma desgraça estava prestes a acontecer. Ela não pediu ajuda, não estendeu a mão, não disse uma palavra. Apenas o olhou como quem olha para mais um carrasco em uma vida que já tivera carrascos demais. Khalid se agachou, ficando na altura dela, e pela primeira vez em anos, sentiu o coração apertar no peito com uma intensidade que o assustou. Ele não era homem de sentimentalismos. Fora treinado desde criança para manter a cabeça fria e tomar decisões racionais, mas havia algo naquela mulher destroçada que atravessava todas as suas defesas. Talvez fosse a dignidade impossível que ela mantinha mesmo naquele estado deplorável, ou a ausência de falsidade no olhar que o fitava sem tentar impressioná-lo ou manipulá-lo. Ela estava além disso, além de tudo, e paradoxalmente, era exatamente isso que a tornava interessante. Khalid estendeu a mão devagar, como quem se aproxima de um animal ferido, e perguntou em árabe se ela precisava de ajuda. A mulher não respondeu imediatamente, apenas continuou olhando para ele com aquela expressão vazia, como se a pergunta fosse tão absurda que não merecesse resposta. Foi quando ela finalmente falou, com uma voz rouca e quebrada que denunciava dias sem água, que Khalid tomou a decisão que mudaria ambas as suas vidas. Ela disse apenas uma palavra: água. Não foi um pedido, foi uma constatação, um diagnóstico do que estava faltando para mantê-la viva por mais algumas horas. Khalid pegou a garrafa de água mineral que havia no carro e voltou, abrindo-a e oferecendo a ela. A mulher bebeu com uma urgência desesperada, derramando metade do líquido pelo queixo na pressa.
E quando terminou, fechou os olhos como se aquele simples ato tivesse consumido toda a sua energia restante. Foi nesse momento que Khalid perguntou seu nome. A resposta veio após uma longa pausa. Amina. Apenas Amina. Sem sobrenome. Sem referências familiares. Sem passado que pudesse ser rastreado. Uma folha em branco. Uma existência tão precária que parecia prestes a ser apagada da memória do mundo a qualquer momento. A ideia surgiu de forma tão abrupta que Khalid quase a rejeitou imediatamente. Mas quanto mais pensava, mais ela fazia sentido de uma forma distorcida e pragmática, que combinava perfeitamente com o desespero de sua situação. Ali estava uma mulher sem vínculos, sem família para criar complicações, sem ambições porque parecia ter desistido de ter qualquer futuro. Alguém que aceitaria a proposta não por ganância, mas por pura sobrevivência. Alguém que não exigiria amor, não criaria expectativas impossíveis, não o julgaria por sua incapacidade de sentir o que todos esperavam que sentisse. E mais importante, alguém que o conselho nunca teria coragem de rejeitar, porque ao salvá-la da morte certa nas ruas, Khalid estaria demonstrando a compaixão e a generosidade que se esperava de um governante verdadeiro. Era uma jogada arriscada, mas também era perfeita em sua simplicidade brutal. Khalid chamou os seguranças que o acompanhavam discretamente e ordenou que levassem a mulher para o hospital particular do palácio. A ordem foi executada com eficiência silenciosa, e em minutos Amina estava sendo carregada com cuidado para dentro de uma ambulância que parecia ter materializado do nada. Ela não resistiu, não questionou, apenas se deixou levar com a mesma passividade com que aceitara todas as outras violências que a vida lhe impusera. Khalid voltou ao palácio com a mente fervilhando, já antecipando as conversas difíceis que teria que ter, os argumentos que precisaria construir, as objeções que teria que superar. Mas pela primeira vez em meses, sentia que tinha um plano, uma direção, mesmo que essa direção fosse tão improvável quanto casar-se com uma mendiga encontrada meio morta em um beco. Os médicos trabalharam em Amina durante 3 dias seguidos. Desnutrição severa, desidratação crítica, múltiplas fraturas antigas mal curadas, sinais de violência física crônica e uma infecção generalizada que quase a matou nas primeiras 48 horas. Khalid recebia relatórios constantes sobre seu estado, e cada novo diagnóstico o deixava mais perturbado e mais convencido de que havia tomado a decisão certa. Aquela mulher havia sobrevivido ao inferno, e se havia algo que Khalid respeitava, era a capacidade de sobreviver contra todas as probabilidades. Quando ela finalmente acordou, no 4º dia, encontrou-se em um quarto que parecia saído de um sonho, com lençóis de algodão egípcio, luz suave filtrando através de cortinas de seda e o silêncio absoluto que só o dinheiro pode comprar. Ela não chorou, não agradeceu, apenas olhou ao redor com a mesma expressão cautelosa de quem espera que a qualquer momento alguém entre e revele que tudo não passou de uma pegadinha cruel. Foi Khalid quem entrou no quarto naquela tarde, dispensando as enfermeiras e os médicos para falar com ela a sós. Amina o reconheceu imediatamente, e pela primeira vez desde que acordara, uma emoção atravessou seu rosto. Era medo, puro e simples. O medo ancestral de quem aprendeu que homens poderosos nunca fazem nada por compaixão. Sempre há um preço a ser pago. Khalid se sentou na cadeira ao lado da cama e a observou por um longo momento antes de falar. Ela estava irreconhecível, limpa e alimentada com o cabelo escuro penteado e brilhante, o rosto ainda marcado pelo hematoma que começava a amarelar, mas já revelando traços delicados que a sujeira escondia. Os olhos, agora totalmente abertos, eram de um castanho profundo e carregavam uma inteligência que a miséria não conseguira apagar. Ela não era bonita no sentido convencional, mas havia algo em seu rosto que prendia a atenção, uma combinação de fragilidade e força que Khalid achava fascinante. Ele foi direto ao ponto, porque era sua natureza e porque prolongar aquela conversa apenas tornaria tudo mais difícil. Disse a ela que precisava de uma esposa, alguém que lhe desse um herdeiro dentro de 1 ano, ou perderia tudo que sua família construíra por gerações. Explicou que não estava oferecendo amor, nem romance, apenas um acordo mutuamente benéfico.
Ela viveria no palácio, teria tudo o que precisasse, seria tratada com respeito e dignidade, mas em troca precisaria cumprir seu papel como esposa do sheik e, eventualmente, mãe de seu filho. Quando o herdeiro nascesse e o trono estivesse seguro, ela seria livre para viver como quisesse, com recursos suficientes para nunca mais passar necessidade. Khalid falou tudo isso olhando diretamente nos olhos dela, sem desviar o olhar, e esperou sua resposta com uma ansiedade que relutava em admitir. Amina permaneceu em silêncio por tanto tempo que Khalid começou a achar que ela não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava mais forte, menos quebrada, mas ainda carregada de uma desconfiança que ele entendia perfeitamente. Ela perguntou por que ele a escolhera, entre todas as mulheres do Emirado. Khalid poderia ter mentido, inventado uma história romântica sobre tê-la visto e se apaixonado instantaneamente, mas decidiu ser honesto. Disse que a escolhera exatamente porque ela não tinha nada, porque não tinha família para complicar as coisas, porque estava em uma posição onde recusar seria escolher a morte. Foi brutal em sua honestidade e viu o impacto de suas palavras no rosto dela, mas também viu algo mais, uma centelha de compreensão, quase respeito, pela franqueza que ele oferecia quando poderia ter oferecido mentiras bonitas. A resposta de Amina foi ainda mais surpreendente que Khalid esperava. Ela disse que aceitava, mas com uma condição. Queria que ele prometesse diante de Deus e de qualquer testemunha que ele julgasse necessária, que quando tudo acabasse e ela cumprisse sua parte do acordo, ele a deixaria ir embora sem tentar controlá-la ou prendê-la de qualquer forma. Queria a promessa de liberdade, porque liberdade era a única coisa que ela nunca tivera, e a única coisa pela qual valia a pena trocar um ano de sua vida. Khalid ficou impressionado com a clareza de pensamento, com a capacidade dela de negociar mesmo estando em posição tão vulnerável. Era exatamente esse tipo de força que ele procurava, mesmo sem saber. Ele estendeu a mão, e quando ela a apertou, sentiu os dedos finos e ainda fracos tremerem levemente. O acordo estava selado, e ambos sabiam que haviam entrado em um território desconhecido cujas consequências nenhum dos dois podia prever. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente, conduzidos com a eficiência militar que caracterizava tudo no palácio de Khalid. Amina foi transferida para aposentos privativos, onde uma equipe de mulheres foi designada para cuidar dela, ensiná-la as etiquetas básicas da corte e prepará-la para o papel que em breve assumiria. Ela cooperava com tudo sem reclamar, mas também sem entusiasmo, como uma atriz ensaiando para uma peça na qual não tinha interesse real. As mulheres que a preparavam cochichavam entre si, chocadas com a escolha do sheik, com a origem obscura da noiva, com o escândalo que certamente eclodiria quando o casamento fosse anunciado. Amina ouvia tudo em silêncio, acostumada a ser invisível, e não se dava ao trabalho de tentar conquistá-las ou defender-se. Ela estava ali para sobreviver, não para fazer amigos. O conselho tribal reagiu exatamente como Khalid antecipara. Houve protestos indignados, argumentos acalorados sobre tradição e dignidade, ameaças veladas sobre as consequências de uma união tão inadequada. Mas Khalid enfrentou cada objeção com a mesma determinação férrea que usara para construir seu poder. Argumentou que a lei tribal exigia um herdeiro, não especificava a linhagem da mãe. Lembrou que ele próprio fora escolhido entre vários primos, porque demonstrara mais capacidade de liderança, provando que o mérito valia mais que o sangue. E finalmente jogou a carta da compaixão, dizendo que ao salvar Amina e elevá-la à posição de esposa do sheik, estava demonstrando a generosidade e a justiça que deveriam caracterizar um verdadeiro líder. Foi um discurso calculado e eficiente, e embora muitos no conselho continuassem descontentes, não tinham argumentos legais para impedir o casamento. A notícia se espalhou pela capital como um incêndio incontrolável. A mendiga que se tornaria sheika, o conto de fadas improvável que fascinava e escandalizava em medidas iguais. As especulações eram infinitas. Alguns diziam que ela era na verdade uma princesa disfarçada, outros que havia enfeitiçado o sheik com magia negra, outros ainda que era tudo uma jogada política que ninguém conseguia decifrar. Amina ouvia os rumores através das criadas e não sentia nada.
Nem orgulho nem vergonha. Apenas uma fadiga profunda diante da teatralidade toda. Ela havia concordado em representar um papel, e era isso que faria. Mas não fingiria sentir emoções que não sentia. Para ela, aquilo era uma transação, clara e honesta em sua falta de romance, e preferia assim a 1000 vezes do que as mentiras açucaradas que imaginava fazerem parte dos casamentos normais. O vestido de noiva foi escolhido por Khalid pessoalmente, uma criação de um estilista famoso que combinava tradição e modernidade de forma surpreendente. Era de seda branca pura, com bordados em fios de ouro que formavam padrões geométricos inspirados nas antigas tribos do deserto. Mangas longas e decote discreto que respeitavam os costumes locais sem parecer antiquados. Quando Amina o viu pela primeira vez, sentiu um aperto no peito que a surpreendeu. Era lindo. O tipo de vestido com que uma menina sonharia se tivesse a chance de sonhar com casamentos. Mas para ela, era apenas mais uma fantasia, um adereço necessário para a performance que estava prestes a começar. As mulheres que a ajudaram a vesti-lo suspiravam e exclamavam sobre como ela estava linda. Mas Amina olhava seu reflexo no espelho e via apenas uma estranha, alguém que ela não reconhecia e não tinha certeza se queria conhecer. A cerimônia foi marcada para uma sexta-feira ao pôr do sol, seguindo a tradição que ditava que casamentos deveriam acontecer no dia sagrado e no momento em que o dia encontra a noite, simbolizando a união de 2 caminhos diferentes. O salão principal do palácio foi preparado com uma opulência que beirava o obsceno, com milhares de flores brancas importadas, tapetes persas que valiam mais que casas inteiras e lustres de cristal que transformavam o ambiente em algo saído das 1001 noites. Os convidados eram a elite do Emirado, pessoas cujos nomes Amina jamais ouvira, mas cujos olhares julgadores ela sentia sobre a pele como queimaduras. Ela caminhou pelo corredor central, com a postura ereta que conseguiu manter, muito consciente de que todos ali a viam como uma intrusa, uma impostora que não merecia estar naquele lugar. Khalid a esperava no altar improvisado, vestido com a túnica cerimonial de sheik que pertencera a seu pai e ao pai de seu pai, branca e dourada, com o turbante real que marcava sua posição. Quando seus olhares se encontraram, Amina viu algo nos olhos dele que não conseguiu decifrar. Não era amor, ela sabia disso, mas também não era a indiferença fria que esperava. Era algo mais complexo, talvez respeito, talvez curiosidade, talvez apenas o reconhecimento de que ambos estavam presos na mesma armadilha e não havia volta. O imã começou a recitar as orações em árabe clássico, sua voz grave ecoando pelo salão silencioso, e Amina repetiu as palavras que lhe foram ensinadas, sem pensar no significado delas, focando apenas em não tropeçar na pronúncia que ainda não dominava completamente. Quando o imã finalmente os declarou marido e mulher, não houve beijo, não houve abraço, apenas um aceno formal de Khalid que ela retribuiu com a mesma formalidade. Os convidados aplaudiram porque era esperado, mas o som era mecânico, sem alegria genuína, e Amina percebeu que aquele casamento era tão falso para eles quanto era para ela. A recepção que se seguiu foi uma tortura prolongada de apresentações, a pessoas cujos nomes ela esqueceria em segundos, de sorrisos forçados e cumprimentos que mal escondiam o desprezo, de olhares que a avaliavam e a achavam em falta em todos os aspectos. Khalid permaneceu ao seu lado durante todo o tempo, um gesto que ela interpretou mais como obrigação do que como apoio, mas que ainda assim a impedia de desmoronar completamente sob o peso daquela hostilidade palpável. A noite avançava lentamente, cada minuto parecendo 1 hora, até que finalmente Khalid a conduziu para fora do salão e pelos corredores labirínticos do palácio. Eles não falaram durante o trajeto, o silêncio entre eles pesado com a consciência do que deveria acontecer em seguida. Amina sentia o coração bater acelerado, não de antecipação romântica, mas de medo genuíno. Ela sabia qual era seu papel, qual era a expectativa, mas a ideia de intimidade física com aquele homem que era um completo estranho a aterrorizava de uma forma que não conseguia controlar. As memórias de violências passadas, de mãos que machucavam e não acariciavam, ameaçavam sufocá-la a cada passo que davam em direção aos aposentos particulares do sheik.
Quando finalmente chegaram ao quarto, uma suíte enorme dominada por uma cama de dossel que parecia grande demais, luxuosa demais, intimidante demais, Khalid fechou a porta atrás deles e pela primeira vez ficaram completamente sozinhos. O silêncio era ensurdecedor. Amina permaneceu perto da porta, com as mãos cruzadas sobre o vestido branco, tentando controlar a respiração que vinha rápida e superficial. Khalid a observava do outro lado do quarto, e ela podia sentir o peso daquele olhar, a avaliação, o julgamento, a decisão sendo tomada. Ela fechou os olhos, preparando-se para o inevitável, dizendo a si mesma que era apenas mais uma provação que precisava suportar, mais uma violência que seu corpo aguentaria porque não tinha escolha. Mas o que aconteceu em seguida a surpreendeu tanto que ela abriu os olhos abruptamente, achando que havia entendido errado. Khalid havia se afastado, movendo-se para o outro lado do quarto onde havia um sofá enorme perto das janelas. Ele se sentou ali, tirando o turbante cerimonial e passando a mão pelos cabelos escuros em um gesto de cansaço que o tornava pela primeira vez humano. Quando ele falou, sua voz estava estranhamente suave, desprovida da autoridade que ela ouvira até então. Ele disse que ela não precisava ter medo, que não a tocaria naquela noite, que ela havia passado por provações suficientes e merecia descansar. Disse que tinham 1 ano, tempo suficiente, e que forçá-la naquele momento não traria benefício para nenhum dos dois. Ofereceu a ela a cama, disse que ele dormiria no sofá, e que dali em diante tentariam construir ao menos uma convivência respeitosa, já que estavam presos um ao outro de qualquer forma. Amina ficou completamente imóvel, processando aquelas palavras, procurando a armadilha escondida porque não podia ser tão simples assim. Homens não eram gentis sem razão, não abriam mão de seus direitos por consideração. Mas Khalid apenas a olhava com uma expressão cansada e sincera, esperando que ela aceitasse a oferta ou a rejeitasse, deixando a escolha nas mãos dela. E foi essa escolha, esse pequeno poder que ele lhe devolvia, que finalmente quebrou algo dentro de Amina. Ela não chorou. Ainda era cedo demais para lágrimas, mas sentiu uma tensão que carregava há dias, talvez anos, afrouxar minimamente. Ela acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras, e se moveu lentamente em direção à cama, sentando-se na beirada e tirando os sapatos com dedos trêmulos. Khalid apagou a maioria das luzes, deixando apenas uma luminária discreta acesa, e se acomodou no sofá com um travesseiro e um cobertor que pegou de um armário. O silêncio retornou, mas agora era diferente, menos ameaçador, quase pacífico. Amina deitou-se sobre os lençóis macios, ainda vestida com o vestido de noiva porque não tinha coragem de trocá-lo sem privacidade completa, e olhou para o teto ornamentado onde pinturas antigas contavam histórias de heróis e batalhas. Ela pensou em sua vida, nas reviravoltas impossíveis que a trouxeram daquele beco fedorento até aquele palácio de sonhos, e não conseguiu decidir se estava vivendo um milagre ou apenas trocando uma prisão por outra. Mas pela primeira vez em anos, se sentiu segura o suficiente para fechar os olhos e realmente dormir, sabendo que ninguém a machucaria naquela noite. Os primeiros dias no palácio foram um borrão de experiências avassaladoras para Amina. Ela acordava em um quarto que parecia saído de um conto de fadas, tomava café da manhã em pratos que valiam mais que tudo que possuíra em toda a sua vida, e era seguida por criadas que antecipavam cada necessidade antes que ela pudesse expressá-la. Era sufocante e libertador ao mesmo tempo. A abundância era tão extrema que beirava o absurdo, e Amina se pegava às vezes rindo sozinha da ironia de ter comida demais quando passara anos com fome demais. Khalid raramente estava presente durante o dia, absorvido pelos deveres de governar que consumiam cada minuto de seu tempo, e Amina ficava grata por essa ausência que lhe dava espaço para respirar e tentar se adaptar ao novo papel sem a pressão constante de sua presença. As mulheres do palácio, no entanto, eram uma história completamente diferente. Havia Lady Yasmin, prima distante de Khalid e autoproclamada guardiã das tradições da família, uma mulher de 50 e poucos anos com olhos afiados e língua ainda mais afiada. Ela deixou claro desde o primeiro encontro que considerava o casamento uma abominação, uma mancha na honra da família que deveria ser corrigida assim que possível.
Suas críticas vinham disfarçadas de conselhos, observações aparentemente inocentes sobre como Amina não sabia se portar, não conhecia as tradições, não tinha a educação necessária para ser a esposa de um sheik. Cada palavra era uma pequena lâmina, e Amina aprendeu rapidamente a não reagir, a manter o rosto inexpressivo e deixar os insultos escorregarem sobre ela, como água sobre pedra. Havia também Leila, uma das ex-noivas prometidas a Khalid, cuja família recusara a união após os rumores sobre sua suposta maldição. Ela circulava pelo palácio com a desenvoltura de quem sempre fora bem-vinda ali, linda e sofisticada de uma forma que Amina jamais seria, e fazia questão de flertar descaradamente com Khalid sempre que ele aparecia, como se Amina fosse completamente invisível. Era uma crueldade refinada, o tipo que não deixa marcas visíveis, mas corrói a autoestima lentamente. Amina observava essas interações com o rosto cuidadosamente neutro, lembrando a si mesma que aquilo não era real, que não havia sentimentos envolvidos, que não importava se Khalid preferia mulheres como Leila, porque não era um casamento de verdade. Mas havia uma pontada incômoda em algum lugar no peito que ela preferia não examinar muito de perto. Os jantares eram especialmente difíceis. Khalid insistira que comessem juntos quando ele estava no palácio, dizendo que precisavam ao menos aparentar ser um casal unido para silenciar os rumores mais venenosos. Então, eles se sentavam em extremidades opostas de uma mesa absurdamente longa, cercados por criados silenciosos, e faziam conversas vazias sobre o dia, enquanto a distância física entre eles parecia crescer a cada noite. Khalid perguntava se ela estava confortável, se precisava de alguma coisa, se as aulas que ele providenciara sobre etiqueta e história local estavam sendo úteis. Amina respondia com monossílabos educados, consciente de que não tinham realmente nada para conversar, nenhum terreno comum além do acordo que os mantinha presos. Foi durante uma dessas refeições tensas, cerca de 2 semanas após o casamento, que algo mudou. Khalid estava particularmente silencioso naquela noite, tenso de uma forma que Amina aprendera a reconhecer. Ela suspeitava que havia problemas com o conselho, pressão aumentando, expectativas que ele não sabia como atender. Ela o observou por um momento, notando as linhas de cansaço ao redor dos olhos, a forma como seus ombros pareciam carregar mais peso do que deviam, e sentiu algo inesperado. Não era exatamente simpatia, mas talvez empatia, o reconhecimento de que ele também estava preso em uma situação que não escolhera, também estava interpretando um papel que não queria. Antes que pudesse pensar melhor, ela falou, perguntando se ele estava bem. Não foi muito, apenas 3 palavras simples, mas quebraram o padrão de suas interações e fizeram Khalid erguer os olhos surpreso. Ele a observou por um longo momento, e Amina viu algo passear pelo rosto dele, uma consideração, uma reavaliação talvez. Então ele fez algo inesperado. Dispensou os criados com um gesto, esperou que todos saíssem, e quando ficaram sozinhos no vasto salão de jantar, começou a falar. Contou sobre a pressão do conselho, sobre as facções que se formavam e ameaçavam a estabilidade do Emirado, sobre o medo constante de fracassar não apenas como governante, mas como herdeiro de uma linhagem que confiara nele. Não foi uma confissão completa, Khalid era muito controlado para isso, mas foi um vislumbre real da pessoa por trás da máscara de sheik poderoso, e Amina ficou surpresa ao perceber que estava genuinamente interessada, que queria ouvir mais. Ela não ofereceu conselhos, não fingiu entender de política, mas ouviu com atenção real, e isso pareceu ser suficiente. Quando Khalid terminou de falar, havia uma atmosfera diferente entre eles, menos hostil, menos fria. Ele perguntou sobre ela então, sobre sua vida antes de ele a encontrar naquele beco, e Amina hesitou. Ela não falava sobre o passado, não porque fosse orgulhosa, mas porque era doloroso demais. Porque revolver aquelas memórias era como cutucar feridas que nunca cicatrizaram direito. Mas algo na forma como Khalid perguntou, sem julgar, apenas com curiosidade genuína, a fez arriscar. Ela contou sobre ter perdido os pais em um acidente quando tinha 15 anos, sobre os parentes que a rejeitaram, sobre acabar nas ruas e tudo o que veio depois. Não entrou em detalhes gráficos, mas disse o suficiente para que ele entendesse que ela não era ingênua,
que conhecia o lado escuro da humanidade de uma forma íntima e brutal. Quando ela terminou de falar, o silêncio que se seguiu não era desconfortável. Khalid a olhava com uma intensidade nova, como se estivesse realmente a vendo pela primeira vez, não apenas como uma solução para seu problema, mas como uma pessoa completa, com sua própria história de sobrevivência e resiliência. Ele disse, e sua voz tinha uma suavidade que ela não ouvira antes, que lamentava tudo pelo que ela passara, que ela não merecia nada daquilo. Amina deu de ombros, desconfortável com a compaixão porque não sabia como lidar com ela, e disse que não adiantava lamentar o passado, que o presente era tudo que importava. Khalid concordou, e então fez uma proposta inesperada. Disse que já que estavam presos um ao outro por pelo menos 1 ano, talvez devessem tentar se conhecer de verdade, construir algo que fosse além do acordo frio que haviam feito. Não amor. Ele foi rápido em esclarecer, porque amor não se comanda, mas talvez amizade, talvez parceria. A proposta pegou Amina de surpresa, e ela não soube como responder imediatamente. A ideia de ser amiga do Sheik parecia tão absurda quanto casar-se com ele havia parecido semanas atrás. Mas também havia uma lógica nisso. 1 ano era muito tempo para passar na companhia de um estranho, e qualquer coisa que tornasse aquele período mais tolerável parecia valer a pena tentar. Ela concordou, com a mesma cautela com que havia concordado com o casamento, sem grandes expectativas, mas disposta a ver aonde aquilo levaria. E assim, de forma quase acidental, eles começaram a construir algo que nenhum dos dois havia planejado. Uma conexão frágil e inesperada, que aos poucos começaria a transformar, não apenas seu relacionamento, mas suas próprias identidades. Os dias que se seguiram foram marcados por pequenas mudanças que pareciam insignificantes, mas eram, na verdade, fundamentais. Khalid começou a dedicar parte de suas tardes para mostrar o palácio e os jardins a Amina, explicando a história de cada cômodo, cada pintura, cada artefato que sua família acumulara ao longo de gerações. Amina ouvia com interesse crescente, fazendo perguntas que revelavam uma mente afiada escondida sob anos de sobrevivência que não haviam deixado espaço para a educação formal. Ela aprendia rápido, absorvia informações com uma fome que rivalizava com a fome física que sentira nas ruas, e Khalid se pegava impressionado com a rapidez com que ela assimilava conceitos complexos sobre história, política e cultura. Amina, por sua vez, começou a observar Khalid não como o sheik intimidante, mas como o homem por trás do título. Notou como ele era gentil com os criados mais antigos, respeitoso com os conselheiros mesmo quando discordava, e surpreendentemente paciente ao explicar coisas a ela. Via também o peso que ele carregava, a solidão que o cercava apesar de estar sempre rodeado de pessoas, a forma como ele nunca realmente relaxava, sempre em guarda, sempre consciente do papel que interpretava. Era uma existência sufocante à sua maneira, uma prisão dourada que não era tão diferente da prisão de pobreza que ela escapara. Essa compreensão criou entre eles uma ponte inesperada, uma empatia mútua de 2 pessoas presas em vidas que não escolheram completamente. As noites continuavam castas, com Khalid mantendo sua promessa de não forçar nada, dormindo no sofá enquanto Amina ocupava a cama enorme. Mas algo sutil havia mudado. Eles conversavam antes de dormir agora, compartilhando pensamentos sobre o dia, pequenas observações que pessoas comuns trocariam sem pensar 2 vezes, mas que para eles carregavam o peso de uma intimidade crescente. Amina descobriu que Khalid tinha senso de humor seco, que raramente mostrava em público, que gostava de astronomia e passava noites sem dormir observando as estrelas do terraço privado. Khalid descobriu que Amina tinha talento natural para desenho, que nas ruas ela criara uma habilidade de ler pessoas com precisão assustadora e que por baixo da fragilidade aparente havia uma coragem que beirava a teimosia. Foi em uma noite de lua cheia, cerca de 1 mês após o casamento, que a distância física entre eles finalmente começou a diminuir. Khalid a convidou para o terraço para observar um eclipse lunar que aconteceria nas primeiras horas da madrugada. Amina aceitou, curiosa sobre esse interesse dele que parecia tão distante das responsabilidades diárias de governar.
Eles se sentaram lado a lado em almofadas macias espalhadas no chão de mármore, cercados pelo silêncio do palácio adormecido e pela imensidão do céu estrelado. Khalid explicou o fenômeno com uma paixão que raramente demonstrava, apontando constelações e contando histórias antigas sobre como seus ancestrais navegavam pelo deserto, guiados apenas pelas estrelas. Amina ouvia fascinada, não tanto pela astronomia em si, mas pela forma como ele se transformava ao falar sobre algo que genuinamente amava, como as barreiras caíam e ela via o menino que ele deve ter sido antes de ser esmagado pelo peso do título. Quando o eclipse começou, a lua lentamente sendo engolida pela sombra da terra, Amina sentiu um arrepio percorrer sua espinha que não tinha nada a ver com o frio da noite. Era a beleza bruta do momento, a consciência de estar testemunhando algo maior que ela mesma, maior que seus problemas insignificantes. Ela comentou isso em voz baixa, mais para si mesma que para Khalid, mas ele ouviu e concordou com uma intensidade que a fez virar o rosto para encará-lo. Seus olhares se encontraram ali, sob a luz avermelhada da lua eclipsada, e algo passou entre eles que nenhum dos dois estava preparado para reconhecer. Não era amor ainda. Era cedo demais e complicado demais para isso, mas era definitivamente o início de algo, uma atração que ia além do físico e tocava em lugares mais profundos e perigosos. Khalid se afastou primeiro, quebrando o momento com um comentário sobre a temperatura que estava caindo, oferecendo seu casaco a ela. Amina aceitou, envolvendo-se no tecido ainda quente do corpo dele, respirando o perfume de especiarias e algo indefinível que era apenas dele. Eles ficaram ali até o eclipse terminar e a lua voltar ao normal, conversando sobre coisas sem importância, mas também sobre medos e esperanças que raramente admitiam a si mesmos. Quando finalmente desceram do terraço, havia uma cumplicidade nova entre eles, uma sensação de que haviam atravessado algum limite invisível e não havia mais volta completa possível. Os dias seguintes foram estranhos, marcados por uma consciência mútua que não existia antes. Khalid se pegava procurando Amina com os olhos sempre que entrava em um cômodo, notando pequenos detalhes sobre ela que passaram despercebidos até então, como a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, ou como seus olhos brilhavam quando ela sorria de verdade. Algo raro, mas devastadoramente lindo. Amina se via pensando nele em momentos aleatórios do dia, lembrando de conversas que tiveram, antecipando os jantares juntos com uma expectativa que a assustava porque parecia perigosamente próxima de sentimentos que ela jurou não desenvolver. Foi Lady Yasmin quem notou a mudança primeiro, com seus olhos de águia treinados para detectar qualquer fraqueza. Ela começou a fazer comentários venenosos sobre como era patético ver o sheik se rebaixar a tratar uma mendiga como se fosse sua igual, sobre como Amina estava claramente tentando seduzi-lo com truques sujos que aprendera nas ruas. Os insultos eram constantes e cada vez mais cruéis, e embora Amina tentasse ignorá-los, eles começaram a corroer sua confiança crescente. Ela começou a se questionar se Khalid não estava apenas sendo gentil por pena, se aquela conexão que sentia era real ou apenas imaginação sua, projeção desesperada de alguém tão carente de afeto que via significado onde não havia nenhum. A tensão chegou ao auge durante uma recepção formal no palácio, um evento político importante onde todos os membros da elite estavam presentes. Amina foi forçada a participar ao lado de Khalid, desempenhando o papel de esposa do sheik sob o escrutínio de centenas de pares de olhos julgadores. Ela estava nervosa, desconfortável com o vestido luxuoso e as joias pesadas, consciente de cada passo falso, cada erro de etiqueta que cometia, enquanto tentava navegar conversas sobre política e economia que mal entendia. Lady Yasmin aproveitou cada oportunidade para humilhá-la sutilmente, fazendo perguntas cuja resposta ela sabia que Amina não teria, apresentando-a a pessoas importantes com uma introdução que destacava suas origens humildes, de forma que soava como insulto disfarçado de fato. Khalid percebeu o que estava acontecendo, mas estava preso em conversas diplomáticas cruciais que não podia simplesmente abandonar. Ele via a expressão cada vez mais fechada de Amina, a forma como ela se encolhia minimamente a cada novo ataque, e sentia uma fúria crescente que tinha dificuldade em controlar. Quando finalmente conseguiu se afastar e procurou por ela,
Descobriu que Amina havia desaparecido da recepção. Ele a encontrou no jardim, sentada sozinha em um banco escondido atrás das roseiras, com o rosto enterrado nas mãos. Ela não estava chorando. Amina raramente chorava, mas havia uma derrota em sua postura que partiu algo dentro dele. Khalid se aproximou devagar e se sentou ao lado dela sem dizer nada. Amina ergueu o rosto e olhou para ele com uma expressão cansada, que carregava anos de dor acumulada. Ela disse, com uma voz sem emoção, que talvez aquilo tudo fosse um erro, que ela não pertencia àquele mundo e nunca pertenceria, que estava apenas envergonhando-o e complicando tudo. Disse que talvez devessem encontrar outra solução, alguém mais adequada que pudesse lhe dar o herdeiro sem todo esse escândalo e humilhação. Khalid ouviu tudo em silêncio, e quando ela terminou de falar, ele fez algo completamente inesperado. Pegou o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza que contrastava com a intensidade em seus olhos, e disse que ela estava errada, que não havia ninguém mais adequado, que ele não queria outra pessoa. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que ia muito além do acordo prático que haviam feito. Amina olhou para ele com os olhos arregalados, processando não apenas as palavras, mas a forma como foram ditas, a emoção crua que Khalid permitiu que transparecer. Ela perguntou por quê, e a voz saiu trêmula, vulnerável de uma forma que raramente permitia. Khalid hesitou, lutando com algo interno, e então finalmente admitiu que vinha negando a si mesmo há semanas. Disse que ela o intrigava, que a força dela o impressionava, que conversar com ela era a única parte do dia em que ele se sentia realmente ele mesmo. Não era uma declaração de amor desesperada e florida. Era honesta e crua e real, e exatamente por isso atravessou todas as defesas de Amina. Ela não soube o que dizer, então não disse nada. Apenas inclinou-se para a frente, fechando a distância entre eles lentamente, dando a ele tempo para recuar se quisesse. Khalid não recuou. Quando os lábios dele se encontraram, foi suave, quase hesitante, tão diferente das primeiras experiências brutais de Amina com intimidade física, que ela quase não reconheceu como o mesmo ato. Era pedido, não exigência, era compartilhado, não tomado. Quando se separaram, ambos estavam respirando irregular, e havia uma consciência nova entre eles de que haviam cruzado mais uma linha que não podia ser descruzada. Os dias que seguiram foram de descobertas lentas e cuidadosas. Khalid não mudou completamente da noite para o dia. Ainda era reservado e controlado em público, mas em particular começou a se permitir demonstrar afeto de formas pequenas, mas significativas. Segurava a mão de Amina quando caminhavam pelos jardins, roubava beijos quando ninguém estava olhando, a abraçava por trás enquanto ela desenhava no ateliê que ele preparara especialmente para ela. Amina, por sua vez, começou a baixar as próprias defesas, permitindo-se acreditar que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse ser real. Ela sorria mais, ria de verdade das piadas secas dele. Iniciava conversas sobre sentimentos que antes teria evitado a todo custo. Foi em uma noite particularmente quente de julho, 4 meses após o casamento, que a castidade que haviam mantido finalmente terminou. Não foi planejado, não foi calculado. Simplesmente aconteceu de forma natural e inevitável. Eles estavam no quarto, Khalid ainda teoricamente dormindo no sofá, mas passando cada vez mais tempo sentado na beirada da cama, conversando com Amina antes de dormir. Naquela noite, a conversa derivou para a intimidade, para o medo que Amina ainda carregava de experiências passadas, para a gentileza que Khalid queria demonstrar, mas não sabia se conseguiria. Foi Amina quem tomou a iniciativa, dizendo com uma voz firme que escondia o nervosismo que queria tentar, que confiava nele de uma forma que não confiara em ninguém antes. O que aconteceu entre eles naquela noite foi transformador de formas que nenhum dos dois antecipou. Foi lento, cuidadoso, com Khalid constantemente verificando se ela estava bem, se queria continuar, pronto para parar ao menor sinal de desconforto. Amina descobriu que intimidade não precisava ser dolorosa ou assustadora, que podia ser bonita e conectiva, e até mesmo prazerosa quando feita com alguém que realmente se importava. Khalid descobriu que havia uma diferença abissal entre cumprir um dever conjugal e fazer amor com alguém por quem estava desenvolvendo sentimentos reais.
Quando finalmente adormeceram, emaranhados um no outro pela primeira vez, havia uma paz entre eles que nenhum dos dois sentira em anos. A notícia da gravidez chegou 3 meses depois, em outubro, trazida pela médica particular do palácio, com um sorriso discreto que sugeria que todos sabiam o que aquilo significava. Amina estava grávida de aproximadamente 6 semanas. Tudo indicava que seria uma gestação saudável. Khalid recebeu a notícia com uma mistura complexa de alívio, alegria e algo próximo ao medo. O herdeiro que precisava estava a caminho. O trono estava seguro. Mas agora havia algo mais em jogo. Não era apenas sobre sucessão e tradição. Era sobre a mulher que ele crescera para amar de uma forma inesperada e profunda. E sobre o filho que seria fruto dessa união improvável. O conselho tribal reagiu com satisfação mal disfarçada. Finalmente o sheik havia cumprido seu dever e garantido a continuidade da linhagem. Mas havia também suspeitas, especulações sobre se aquilo era real ou algum truque elaborado. Lady Yasmin, em particular, espalhou rumores venenosos sobre a rapidez da gravidez, insinuando que talvez a criança não fosse de Khalid, que Amina poderia ter engravidado antes do casamento e enganado a todos. Os boatos eram absurdos e facilmente desmentidos pelos exames médicos rigorosos, mas ainda assim causavam dano. Manchavam a felicidade que Khalid e Amina estavam começando a construir juntos. Khalid lidou com isso da única forma que sabia, usando seu poder de forma decisiva e até brutal. Ele convocou uma reunião extraordinária do conselho e deixou claro, em termos inequívocos, que qualquer pessoa que questionasse a paternidade de seu filho ou a honra de sua esposa enfrentaria consequências severas. Foi uma demonstração de força que calou muitas vozes, mas também criou ressentimentos que fermentariam silenciosamente, esperando a oportunidade de se manifestar. Amina assistiu a tudo do jardim através das janelas abertas do salão do conselho, e pela primeira vez sentiu verdadeira gratidão não apenas pela proteção dele, mas pela forma como ele a defendia publicamente, colocando sua reputação na linha por ela. A gravidez progrediu sem complicações maiores, embora os primeiros meses fossem difíceis, com enjoos constantes e fadiga que deixavam Amina exausta. Khalid se revelou surpreendentemente atencioso, cancelando compromissos para ficar com ela quando ela se sentia particularmente mal, contratando os melhores médicos, garantindo que ela tivesse tudo o que precisasse. Ele também começou a falar sobre o futuro de forma que incluía os três. Não mais apenas sobre cumprir obrigações, mas sobre construir uma família de verdade. Planejavam como educariam o filho, que valores passariam, como o protegeriam das pressões que ambos haviam experimentado em suas próprias vidas. Foi durante o 5º mês de gravidez que o passado de Amina finalmente a alcançou de forma brutal e inesperada. Um homem apareceu nos portões do palácio exigindo falar com a sheika, alegando ser seu tio e reivindicando direitos sobre ela. Amina reconheceu o nome imediatamente quando os guardas informaram Khalid. Era um dos parentes que a rejeitara após a morte de seus pais, que a deixara à própria sorte quando mais precisava de ajuda. Agora que ela estava em posição de poder, ele vinha atrás de dinheiro, favores, uma parte da riqueza que ela havia conquistado através de tanto sofrimento. Khalid quis mandá-lo embora imediatamente, mas Amina pediu para enfrentá-lo. Ela precisava fechar aquele capítulo, olhar nos olhos dele e mostrar que havia sobrevivido, apesar de tudo que ele e os outros haviam feito. O confronto aconteceu em uma sala de recepção formal, com Khalid ao lado de Amina, em apoio silencioso mas sólido. O tio era exatamente como ela lembrava, olhos calculistas e boca que torcia em um sorriso falso, enquanto tentava apelar para laços familiares que nunca existiram de verdade. Ele falou sobre arrependimento, sobre como sempre se preocupara com ela, sobre como seria apropriado que ela ajudasse a família agora que estava em posição privilegiada. Amina o deixou falar até terminar, e então respondeu com uma calma gelada que impressionou até Khalid. Disse que ele não tinha nenhum direito sobre ela, que família era algo que se construía com amor e lealdade, não com sangue compartilhado. Lembrou a ele de cada ocasião em que ela pedira ajuda e foi rejeitada, de cada porta fechada na sua cara, de cada vez que foi deixada sozinha para enfrentar horrores que uma adolescente não deveria ter que enfrentar.
E então disse que ele tinha duas escolhas. Poderia sair do palácio com dignidade e nunca mais voltar, ou poderia ser escoltado para fora pelos guardas e banido permanentemente do emirado. A escolha era dele. O tio tentou argumentar, apelar para Khalid como homem para homem, mas Khalid apenas olhou para ele com desprezo gelado e disse que estava completamente de acordo com sua esposa. A palavra esposa foi enfatizada de forma que deixou claro que Amina tinha poder real ali, que não era apenas uma decoração, mas alguém cuja opinião ele respeitava e apoiava. O tio finalmente entendeu que não conseguiria nada e saiu furioso, mas derrotado. Quando a porta se fechou atrás dele, Amina finalmente permitiu que as emoções que segurou durante o confronto viessem à superfície. Ela não chorou, mas tremeu violentamente, e Khalid a envolveu nos braços, segurando-a até que a tempestade interna passasse. Aquele incidente mudou algo fundamental entre eles. Amina finalmente acreditou, verdadeiramente acreditou, que Khalid estava do seu lado, não por obrigação, mas por escolha. E Khalid viu novamente a força extraordinária dela, a capacidade de enfrentar demônios do passado sem se deixar destruir por eles. A conexão entre eles aprofundou para algo que nenhum dos dois podia mais negar ou racionalizar como conveniência. Era amor, complicado e improvável, mas inegavelmente real. Os meses finais da gravidez foram os mais felizes que Amina experimentara em toda a sua vida. Ela havia engordado saudavelmente, a barriga arredondada movendo-se com os chutes do bebê que crescia dentro dela. Khalid passava horas com a mão sobre sua barriga, conversando com o filho que ainda não nascera, fazendo promessas sobre o tipo de pai que seria, o tipo de vida que proporcionaria. Eles escolheram o nome juntos. Rashid para menino, Laila para menina. Ambos nomes que carregavam significado e história, mas também eram frescos, não pesados demais com expectativas ancestrais. Foi em uma manhã fria de janeiro, exatamente 11 meses após o casamento, que as contrações começaram. Amina acordou com dor nas costas que rapidamente intensificou, e Khalid imediatamente acionou a equipe médica que estava de prontidão havia semanas. O parto foi longo e difícil, durando quase 20 horas que testaram a resistência de Amina ao limite. Khalid permaneceu ao lado dela o tempo todo, ignorando a tradição que ditava que homens não deveriam estar presentes no nascimento. Ele segurou sua mão, enxugou seu suor, sussurrou palavras de encorajamento quando ela achava que não aguentaria mais. Quando finalmente o choro do bebê ecoou pela sala, alto e saudável e perfeitamente normal, tanto Khalid quanto Amina choraram. Era um menino, perfeito em todos os sentidos, com os olhos escuros do pai e os dedos longos da mãe. Rashid bin Khalid al-Zahir, herdeiro do Emirado de Al-Nadir, mas para eles era apenas seu filho, pequeno e vulnerável, e dependente do amor que estavam determinados a dar em abundância. Quando colocaram o bebê nos braços de Amina, ela olhou para aquela vida que ajudara a criar, e sentiu uma emoção tão avassaladora que não tinha palavras para descrever. Era medo e alegria, e responsabilidade e amor, tudo misturado em uma intensidade que redefiniu tudo que ela pensava saber sobre si mesma. O nascimento do herdeiro foi celebrado em todo o Emirado com festividades que duraram uma semana. Fogos de artifício iluminaram o céu noturno, festivais aconteceram nas ruas. O povo celebrou não apenas a garantia da sucessão, mas também a história romântica improvável que levara até aquele momento. A mendiga que se tornara sheikha e deu ao Emirado seu futuro governante era uma história que capturou a imaginação popular de forma que Khalid não antecipara. Amina era vista agora não como uma intrusa, mas como uma figura quase mítica, prova de que o destino trabalha de formas misteriosas e que valor genuíno pode ser encontrado nos lugares mais improváveis. Mas havia ainda a questão do acordo original. Khalid havia prometido a Amina que quando o herdeiro nascesse e o trono estivesse seguro, ela seria livre para ir embora se quisesse. Ele nunca mencionou aquela promessa após se apaixonar por ela, esperando talvez que ela esquecesse ou que as circunstâncias mudadas a tornassem irrelevante. Mas Amina não havia esquecido. 2 semanas após o nascimento de Rashid, quando ela estava recuperada e o bebê estava estabelecido em uma rotina, ela trouxe o assunto à tona durante uma conversa noturna no quarto que agora compartilhavam completamente.
Ela lembrou Khalid da promessa que ele fizera, da liberdade que garantira a ela. Disse que precisava saber se aquela promessa ainda estava de pé, se ela realmente tinha escolha, ou se estava apenas trocando uma forma de prisão por outra. Khalid ficou visivelmente abalado pela pergunta, lutando com emoções que raramente expressava abertamente. Ele admitiu que esperava que ela ficasse, não por obrigação, mas porque ele a amava e porque acreditava que ela também o amava. Mas disse que sim, a promessa ainda estava de pé, que se ela quisesse ir embora, ele não a impediria, embora significasse destruir seu coração no processo. Amina ficou em silêncio por um longo momento, processando a honestidade brutal dele, a forma como ele estava disposto a perder tudo por manter sua palavra. E foi nesse momento que ela finalmente entendeu o que já suspeitava há meses. Ela era livre, verdadeiramente livre pela primeira vez desde que seus pais morreram. Não porque podia ir embora, mas porque escolhia ficar. Escolhia Khalid, escolhia Rashid, escolhia a vida que haviam construído juntos através de todas as probabilidades. Ela disse isso a ele com lágrimas escorrendo pelo rosto, e Khalid a abraçou como se nunca fosse soltá-la novamente. Os anos que seguiram foram de consolidação e crescimento. Khalid, fortalecido pela família que amava e pela esposa que se revelou conselheira sábia e perspicaz, começou a implementar reformas progressistas no Emirado. Com Amina ao seu lado, ele criou programas para ajudar os sem-teto, reformou o sistema educacional para dar oportunidades a crianças de todas as origens, e lentamente começou a modernizar tradições que serviam mais para oprimir que para proteger. Havia resistência, claro, especialmente dos conservadores como Lady Yasmin, mas Khalid enfrentou cada oposição com a mesma determinação que usara para proteger seu casamento. Amina floresceu em seu papel de uma forma que ninguém, incluindo ela mesma, antecipara. Ela usou sua experiência nas ruas para informar políticas sociais, sua inteligência natural para navegar a política complexa da corte, e sua empatia genuína para conectar com o povo de uma forma que Khalid, com toda a sua educação privilegiada, nunca conseguira. Ela se tornou amada não apesar de suas origens humildes, mas por causa delas, prova viva de que qualquer um poderia ascender com oportunidade e determinação suficientes. Rashid cresceu cercado por amor, mas também por consciência das responsabilidades que um dia carregaria. Khalid e Amina foram cuidadosos em educá-lo não apenas como príncipe, mas como pessoa, ensinando-lhe empatia e humildade junto com história e política. Eles tiveram mais 2 filhos nos anos seguintes, uma menina chamada Layla e outro menino chamado Hassan, e a família que construíram foi marcada por calor e risadas, e o tipo de normalidade que ambos os pais nunca tiveram em suas próprias infâncias. Houve ainda desafios, claro. Facções políticas que tentaram usar o passado de Amina contra ela, crises econômicas que testaram o governo de Khalid, momentos em que ambos duvidaram se estavam fazendo as escolhas certas. Mas eles enfrentaram tudo juntos, e cada desafio superado apenas fortalecia o vínculo entre eles. O casamento, que começara como transação fria e calculada, transformou-se em parceria genuína fundamentada em amor mútuo e respeito profundo. Lady Yasmin nunca aceitou completamente Amina, mas foi forçada a reconhecer que a mendiga que desprezara havia se tornado uma das sheikahs mais eficazes e populares na história do Emirado. Leila casou-se com um príncipe de Emirado vizinho e ocasionalmente visitava, e embora houvesse ainda alguma tensão entre ela e Amina, era civilizada e contida. O tio que tentara explorar Amina foi visto anos depois vivendo modestamente em uma vila remota, tendo desperdiçado todas as oportunidades que a vida lhe dera. Passou-se uma década desde aquela tarde sufocante quando Khalid encontrou Amina meio morta em um beco. Era uma tarde de primavera e eles estavam no terraço, o mesmo onde haviam assistido ao eclipse lunar tantos anos atrás. Rashid, agora um menino sério de 9 anos, estudava com seus tutores. Layla e Hassan brincavam nos jardins, sob o olhar atento das babás. E Khalid e Amina, finalmente tinham um momento de quietude para simplesmente estar juntos. Amina olhava para o horizonte onde o deserto encontrava o céu, pensando em todas as voltas impossíveis que sua vida tomara. De órfã nas ruas a sheikah respeitada,
de mulher que desistira de sonhar a mãe de 3 filhos lindos e esposa de um homem que a amava verdadeiramente. Parecia impossível, improvável demais para ser real, e ainda assim ali estava ela, vivendo uma vida que superava qualquer fantasia que ousara ter nos dias mais escuros. Khalid observava Amina observar o deserto, e seus pensamentos seguiam caminhos paralelos. Ele pensava em como quase perdeu tudo ao ser forçado naquele casamento desesperado, e como no final, ganhou mais do que jamais imaginara possível. Aprendera que amor não era algo que se podia planejar ou comandar, que vinha de lugares inesperados e transformava pessoas de formas que nenhuma tradição ou título poderia. Aprendera que força real não estava em poder absoluto, mas em vulnerabilidade, em permitir-se ser mudado por outra pessoa. Ele pegou a mão de Amina, entrelaçando os dedos como fizera 1000 vezes antes, e ela virou para olhá-lo com um sorriso que ainda o fazia esquecer como respirar. Não havia necessidade de palavras. Eles haviam construído algo precioso e duradouro a partir das ruínas de suas vidas individuais, provando que às vezes as histórias mais improváveis são as que mais valem a pena contar. O conselho tribal, que uma vez duvidara daquele casamento, agora o apontava como exemplo do discernimento e da sabedoria de Khalid. A história de como ele escolhera Amina quando todas as portas estavam fechadas tornou-se lenda, contada e recontada nas tendas do deserto e nos salões do palácio. Crianças cresciam ouvindo sobre a sheika que veio do nada e conquistou não apenas o coração do governante, mas o coração de todo o povo. Mas para Khalid e Amina, não era lenda ou conto de fadas. Era simplesmente suas vidas, complicadas e imperfeitas e mais preciosas exatamente por causa disso. Eram 2 pessoas que se encontraram no momento mais improvável, nas circunstâncias mais improváveis, e escolheram construir algo real e duradouro a partir daquele encontro acidental. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o deserto, tingindo tudo de dourado e vermelho, Khalid puxou Amina para mais perto, e ela apoiou a cabeça em seu ombro com a familiaridade de quem conhece cada curva e ângulo daquele corpo. Eles haviam sobrevivido ao escândalo, às dúvidas, às pressões externas e internas. Haviam transformado um acordo de negócios em um amor verdadeiro. Haviam construído uma família baseada não em tradição ou obrigação, mas em escolha consciente e compromisso mútuo. E quando as estrelas começaram a aparecer no céu que escurecia, as mesmas estrelas que testemunharam seu primeiro beijo tantos anos atrás, Khalid sussurrou que a amava. Amina respondeu da mesma forma, com a certeza de quem conhece o peso e o valor dessas palavras. E lá, sob o vasto céu do deserto que testemunhara incontáveis histórias de amor e perda ao longo dos séculos, eles criaram sua própria história, uma que provava que amor verdadeiro pode florescer até nos lugares mais secos, que esperança pode surgir até das circunstâncias mais desesperadoras, e que 2 corações quebrados, quando unidos, podem se tornar algo mais forte e mais belo do que jamais foram separadamente. O legado que deixariam para seus filhos não seria apenas um emirado próspero e estável, mas o exemplo vivo de que compaixão e coragem valem mais que tradição cega, que as pessoas devem ser julgadas por seu caráter e não por suas origens, e que o amor verdadeiro, quando finalmente encontrado, vale qualquer risco, qualquer escândalo, qualquer preço que precise ser pago. E assim, a mendiga e o sheik viveram não exatamente felizes para sempre, porque a vida não oferece finais tão simples, mas completos, realizados e profundamente gratos pela jornada improvável que os trouxera um ao outro.